orientação da professora Gisele Schwartz. Ela coordena 2 grupos de pesquisa, que é o GPELS, Grupo de Estudos sobre Gestão no Esporte, Saúde e Lazer, e o LEO, Laboratório de Estudos do Lazer. Ela é membro pesquisadora do GIEL, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer, coordenado pelo professor Ricardo Vinha, e o LAGEL, Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer, coordenado pelo professor Antônio Carlos Bramante. Atualmente, ela é vice-presidente, como ela falou, da Abragesp, que é a Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Eu vou passar a palavra, então, para a Gi, vou chamar assim, né? E aí, depois, quem quiser já fazer as suas inscrições para perguntas, já pode fazer pelo chat. Quem quiser perguntar pelo vídeo também pode, só abre a inscrição no chat, fala, eu quero falar, né? Enfim, eu vou anotando aqui a sequência. E quem quiser fazer a pergunta direto pelo chat também pode, tá? Quem não quer aparecer no vídeo e quiser fazer a pergunta por escrito também pode. Então, fiquem à vontade, né, em relação a isso, tanto pelo vídeo quanto pelo chat. Gi, faça uma abertura aí para a gente, nesse primeiro momento, depois a gente abre, então, para os questionamentos, né? Acho que todo mundo viu a palestra do YouTube, eu vou colocar o link aqui também no chat, para quem não viu ainda, depois acessar, enfim, e um prazer estar com todos vocês. Uma super boa noite. Pessoal, então, boa noite, né? Ana, pode chamar de Gi, porque Juliano já fez a gente se sentir em casa, né? Eu acho que ele tem talento aí para ser apresentador de, sei lá, de alguma coisa, depois de toda essa desenvoltura aí nos 10 primeiros minutos iniciais. Parabéns, viu, Juliano? Você já pode virar funcionário da Globo, viu? Tá fera. Pessoal, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Isso mesmo. Queria muito agradecer o convite de todo o grupo do GEL, né, coordenado pelo professor Juliano, que faz um trabalho muito legal, inclusive esse evento, né, mas eu acompanho muito o trabalho deles no Face, no canal do GEL, então, assim, para mim é um prazer muito grande mesmo estar aqui nesse evento, que já acompanhei em muitos outros anos, né, que esse ano, nesse novo formato, ia acontecendo de uma forma muito qualificada, com muita gente boa participando, né? Então, para mim, é realmente uma honra e obrigada, Juliano, por isso, né? Outro ponto que eu queria destacar, e é uma das coisas que eu vou, talvez, falar um pouquinho, né? Eu vou apontar para a gente discutir, é que ele fez um evento com um rol de pesquisadoras, né? Dando uma visibilidade para as pesquisadoras do campo do lazer. Então, achei isso brilhante, muito legal mesmo, de ser importante ser destacado. Acho que ações nesse sentido estão começando a aparecer, né? Inclusive, a própria revista Licere está com um número agora aberto, direcionado para as pesquisadoras. Então, eu acho que é um movimento muito importante que também deve ser acompanhado pela área da gestão. Então, eu vou também apontar essas questões aqui para a gente discutir um pouquinho, tá? Então, como a Ana falou, ela já me apresentou, estou trabalhando muito, então ela falou, estou em todos esses grupos mesmo, acho que eu estou numa fase muito importante, assim, da carreira, estudando bastante, eu acho que para os alunos aí que estão assistindo, acho que é importante a gente estar sempre atualizado, participando de grupos de pesquisa. E um outro ponto também que eu vou destacar é a importância desse vínculo, né? Vínculo com grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, com pesquisadores, pesquisadoras da área. Acho que só assim a gente consegue dar visibilidade para aquelas ações que nós estamos realizando, né? Então, o Juliano me convidou, né? Antes eu queria, assim, sem destacar o nome de ninguém, mas eu gostaria muito de agradecer a presença dos meus colegas do Lagel, que estão aí, falar na presença do Bramante, do Pina, que são as referências aí no Brasil, é uma responsabilidade, então, muito obrigada pela presença. Minhas eternas amigas do Léo, Laboratório Estudos do Lazer, a Ju, a Ana, outros colegas também, e tem alguns alunos meus dos GPELs, a Júlia está por aí, então muito obrigada pela presença de todos, e espero que a gente faça uma discussão muito rica, enfim, mais problematizadora do que respondendo coisas, né? Eu acho que a gente está numa fase mais ou menos assim.
né? Eu fiquei muito feliz do Juliano me chamar para falar um pouco sobre a gestão no campo do lazer, porque é um assunto que eu venho me dedicando desde o período do doutorado. Então, lá no doutorado, na Unesp de Rio Claro, o tema da minha tese foi gestão do conhecimento, gestão da informação do conhecimento no âmbito da gestão pública. Então, nessa oportunidade, eu estudei a rede SEDES, foi uma rede muito importante, né, que ainda tem alguns projetos ainda em vigência, mas, enfim, com todo esse panorama político, ela perdeu um pouco do seu espaço, mas foi um período que, inclusive, fiz um período de doutorado de sanduíche na Universidade do Porto, sob orientação do professor Pedro Sarmento, que também contribuiu para fomentar as discussões sobre gestão no âmbito do esporte e do lazer. Então, eu discuto gestão fora do âmbito do esporte competitivo, do esporte de alto rendimento. Eu acho que ainda há uma demanda de pesquisadores na nossa área que se debruçam para o olhar da gestão para as diversas manifestações do lazer, né, dos diversos conteúdos, e mesmo quando se trata da relação com o esporte, a maioria dos grupos se debruça para o esporte de alto rendimento, né? Então aí se abre uma lacuna de pesquisadores que se dedicam para essa área, né? Então acho que é um espaço também para nós motivarmos interessados no tema de se envolverem e se dedicarem para esse assunto, né? Então, como é a proposta, né, eu elenquei alguns pontos iniciais para a nossa discussão, que eu discuti dentro da palestra, né, então a minha ideia é falar um pouquinho deles agora e depois abrir para o debate, que eu acho que esse espaço, ele serve para isso, né. Então, eu dentro desse tema, né, eu levantei 5 pontos que eu gostaria de dar o start na nossa discussão, né. O primeiro deles, que eu acho que é, assim, a base de tudo, né, o que vai dar o suporte para as nossas discussões, é a necessidade de protagonismo do setor público no âmbito da gestão do lazer. Então, assegurando o direito a todas e todos ao lazer, previsto na Constituição brasileira, né? Então, compreendendo a complexidade do fenômeno, entendendo as diferentes condições de acesso, as barreiras sociais, culturais, econômicas, né? Então, uma base sólida, uma boa atenção do setor público, ela é essencial nesse momento. E eu destaco a necessidade de retomada das discussões do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Então, a gente não pode perder o protagonismo do lazer nesse sistema que de certa forma, assegura o espaço do lazer no âmbito das políticas. Então, esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto é o aspecto da profissionalização na gestão do lazer, né? Esse aspecto, ele articula diversos esforços, né? A se iniciar na formação inicial, na formação continuada, o apoio dos diferentes atores sociais, então, seja público, privado e terceiro setor, para nós superarmos o histórico amadorismo praticado em diversos aspectos da gestão e o lazer e o esporte sendo reflexo também disso, né? Então, o próprio professor Bramante iniciou, né, propôs um modelo multidimensional das experiências de lazer, para todos esses atores sociais olharem com mais cuidado, né, com mais profissionalismo, com mais ferramentas que deem subsídio para uma gestão profissional, e não fazer as coisas no erro e no acerto, sem os cuidados técnicos, né, que devem ser que devem existir nesse processo. Então, o ponto da profissionalização do lazer é um aspecto muito importante para a gente discutir, e aí entra em vários pontos, né? O lazer é uma área interdisciplinar, né? Então, será que eu consigo pensar numa formação específica, ou eu devo pensar nas competências a serem desenvolvidas nas diferentes áreas que atuam no âmbito do lazer? Então, como eu disse, levantar problemas aqui, problemáticas para nós discutirmos, né?
Um terceiro ponto que eu destaco, já falei anteriormente, mas é o protagonismo das universidades e dos grupos de pesquisa nesse assunto. Então, nós precisamos de mais grupos se envolvendo em estudos diagnósticos, em estudos que proponham a avaliação de ações, tanto no âmbito público, tanto do âmbito privado, para que a gente dê subsídios para a gestão se embasar para a realização dos seus planejamentos. Então, estudos, levantamentos sobre as condições de acesso ao lazer no Brasil, eles vêm sendo realizados muito recentemente. Então, talvez o Lazer do Brasileiro, publicado pelo professor Helder, professor Vinha, professor Estopa, talvez tenha sido um dos primeiros levantamentos nacionais que mapearam a prática e o acesso ao lazer no Brasil. E a gente precisa muito desses levantamentos para subsidiar as ações de gestão, né? Um quarto ponto, que eu já falei anteriormente, e que eu defendo bastante, é a necessidade de nós olharmos para a diversidade no âmbito da gestão. Então, na palestra, eu comentei muito sobre qual é o perfil, até com base no lazer do brasileiro e outros estudos epidemiológicos, mais no âmbito do esporte, qual que é o perfil de pessoas que têm acesso ao lazer no Brasil. Então, esses dados, eles mostram que é um grupo muito seleto, um grupo formado, basicamente, por homens, brancos, heterossexuais, jovens. Então, isso, basicamente, de alguma forma, é reflexo de quem pensa o lazer. Então, são dois pontos que nós temos que discutir, né? Tanto programas que possibilitem o acesso para diferentes grupos, mas o quanto quanto mais essa gestão ela for diversa, mais os problemas, os diversos problemas existentes nas áreas podem ser resolvidos. Isso não só no âmbito do lazer, mas em todas as áreas de pesquisa, né? E um último ponto para a gente começar a discussão, porque eu sei que falaram que eu tinha 5 minutos, já falei mais alguns aí, é que as ações da gestão, independente do espaço onde elas ocorram, elas precisam estar pautadas no eixo principal, que é a educação. Pode ser utópico, a gente vai discutir aqui, eu vou provocar o professor Bramante um pouquinho para a gente falar sobre isso, mas eu acho que todo mundo que está aqui acredita muito na educação para o lazer, na educação pelo lazer, e que, de certa forma, se as ações da gestão tiverem como eixo a educação, a conscientização das pessoas quanto à importância do lazer, quanto à importância de exigirem o lazer como direito, talvez a gente também consiga alguma evolução nesse sentido. Então, para subsidiar inicialmente a discussão, eu gostaria de apresentar esses 5 pontos, né? Falei também de outros aspectos na palestra, mas agora eu abro, né, o espaço para a gente discutir a partir desses 5 pontos ou outros aspectos que todos vocês acharam importantes ou gostariam de comentar sobre o tema. Ok, Gi, muito obrigada pela introdução aí. E hoje, então, a gente vai começar agora as perguntas, né, os questionamentos, enfim, mais para a gente discutir o que a Gisele já fez aí um resumo de tudo, né. Temos um inscrito, que é o Bob, ele vai fazer a pergunta via vídeo, aí depois a gente tem mais eu tenho umas perguntas também, mas enfim, vamos ver aqui como é que as pessoas estão se inscrevendo. Estou seguindo uma ordem aqui, tá bom? Bob, contigo. Será vídeo via áudio, porque eu estou acessando uma outra coisinha no celular que eu vou comentar aqui durante a pergunta, tá bom? Okay. Vamos lá. Gi, sabendo-se da importância dada ao trabalho em detrimento do lazer na sociedade, abre aspas, eu vou falar sobre uma charge que saiu agora há pouco tempo, que correu a internet. É uma charge de 2 bichinhos, um bichinho que supostamente é o aluno, chega para a professora e fala, quando eu crescer, eu vou ser professor. Aí o professor, a professora que não dá para identificar o gênero aqui, vai dar aula do quê? Aí o aluno de recreio.
A professora, mas isso não é matéria. Aí o bichinho, que é o aluno, e se for práticas lúdicas experimentais 1, que tal? Retomando a pergunta, de que forma a abordagem do lazer na educação, ou da educação para o lazer, pode contribuir com essa mudança de paradigma, uma vez que a gente percebe que a criança, na sabedoria dela, né, e sabe da importância do lúdico, e o adulto que devia ver isso, responsável pela educação dessa criança, devido a um sistema que ele segue, ele não consegue perceber isso. Fui claro? Bom, sim, sim, claro, mas essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, queria ter te visto no vídeo para matar um pouquinho da saudade, mas muito obrigada, Bob, pela pergunta. Eu acho que é uma reflexão que parte por todos nós, né? Eu acho que o sistema que nós vivemos, e aí discutir gestão, aí, agora sim, é bom ver as carinhas, né? A gente está enclausurado em casa. Então, o sistema que nós... É tão complexo discutir gestão, né? Porque a gestão, ela é transversal ao sistema que nós vivemos, né? Então, hoje, a gente vive em um sistema que é construído durante muitos anos, né? A gente vive num sistema pautado no enfoque no trabalho, na produção, no consumo, e o lazer, ele é o reflexo disso, né? Então, por isso que a gente discute muitas questões que parecem questões utópicas, né? Mas eu acho que esse ponto parte do nosso próprio sistema, no nosso próprio sistema de produção. E aí sim, aí contra o sistema de produção é tentar utilizar o processo da educação como uma ferramenta para educar quanto a isso, né? O sistema, esses dias eu estava até discutindo isso, né? Eu estava lendo um texto falando que, principalmente com as mulheres, né? Eu estou discutindo isso no pós-doc. O sistema neoliberal, ele faz com que a gente sempre esteja produzindo. Eu tenho que sempre estar produzindo alguma coisa, eu não posso ficar parada, eu tenho que sempre estar melhor, né? E o lazer, ele é o contrário disso, né? O recreio, ele é o contrário disso, ele é uma liberdade, e que não necessariamente eu quero produzir algo com isso, né? Eu acho que quando o nosso argumento, ele perde muito socialmente, no âmbito da educação, enfim, em diversos aspectos, porque o lazer, ele não gera necessariamente um produto, né? Então, eu destaco novamente a importância de nós, né, pesquisadores e atuantes na área, defendermos exatamente isso, ir contra esse sistema de produção, né, e valorizar o lazer a partir da característica que ele tem, e não colocar produção dentro do lazer. Talvez essa é uma questão que a gente, não vou dizer que peque um pouco, né, mas é uma lógica que deve ser repensada, né. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas eu acho que são reflexões, né, não dá para a gente chegar ainda numa resposta fixa quanto a isso, né. E só um adendo bem rápido assim, e é no recreio, por exemplo, que as relações se estabelecem, né? Que a criança aprende ao mundo das regras, as brincadeiras que acontecem no recreio, e isso não é levado em conta. Bom, é só isso. Vamos passar a oportunidade para os outros. Obrigada, Bob. Muito bom te ver. Aparecer lá em Jequié, na UESB. Pode deixar, pode deixar. Tem uma amiga minha que trabalha aí, que ela vive me chamando. Uma hora eu vou. Tem que vir na época de festa junina. O Juliano te conta depois. Ai, meu Deus. Beijo. Tchau. Bom, o nosso próximo da lista é o professor Juliano, então eu vou passar a palavra para ele. Eu acho que ele vai perguntar pelo vídeo mesmo. Perfeito. Obrigado, professora Ana. Professora Gisele, assisti a tua fala inicial, 40 generosos minutos, né? E a gente pensa, nossa, falou demais. Aí quando a gente vê, né, dava para você ter escrito um livro explicando a gente o que é que você está falando. Então, muito denso, né? Parabéns. Esse conteúdo está todo aí no Moodle do evento, no sistema do ambiente virtual da UEM. E eu quero fazer duas perguntas, né? Tem uma coisa que
no século passado eu li de um grande pensador das políticas públicas, cujo nome não vou nomear, porque senão o Bramante vai achar que é pessoal, né? Mas esse grande intelectual da área da gestão do lazer, ele colocava assim num texto que foi um livro pouco difundido, circulou em poucas mãos. Ele fala assim, olha, nós temos um aparente paradoxo no lazer. Como realizar, né? Então, qual é o aparente paradoxo que o Bramante, 1994, né, tá falando? A gestão é racionalidade, é burocratização, é sistema. Por outro lado, as práticas de lazer, né, então elas são pautadas no fenômeno do lúdico, né? São um exemplo aí. Então, como fazer a gestão, que é uma racionalidade, de algo que, de certa forma, é uma não racionalidade, que é o fenômeno do lúdico, do qual o lazer é, sem dúvida, uma estrutura racional já sobre o lúdico, né? E aí, como a gente faz a gestão racional sobre uma estrutura socialmente racional, sobre algo, né, que, né, se você pega o Roger Caillois, né, transcende, né, a cultura e cria cultura, né? Então, esse era um questionamento, e se você puder, aproveitando que nós temos aí várias pessoas da área da gestão, e cutucando o Rani, né, uma coisa que quem é do esporte e da recreação, que eu vejo uma dificuldade, é subir da posição de recreador para ser chefe de recreador, subir da posição de técnico de esporte ou professor de educação física para ser o gestor, né? Parece que quando chega lá na gestão, tem algo que a gente não sobe, né? E parece que, de certa forma, há uma autossabotagem, a gente não quer estar lá, né? Então, é tão prazeroso ser técnico, professor. A Morgana aí, que fez uma tese de doutorado linda sobre como se constroem os técnicos de natação, né? E ela concluiu que o curso de educação física não forma técnico, né? Então, mas ao mesmo tempo, parece que também, de certa forma, a gente não forma gestor. Então, duas questões aí. Obrigada, Juliano. Eu gosto muito desse texto, né, do professor Bramante. A gente já fez algumas reflexões nesse sentido, né, porque é justamente esse paradoxo que vai gerar, né, toda essa complexidade do que nós estamos falando, né. Então, discutir gestão, que por si só, né, já é bastante complexo, porque tem interferência e é correlato de vários outros aspectos, né? Então, aspectos culturais, econômicos, sociais, políticos, né? Então, a gestão por si só, ela já traz uma complexidade que merece ser discutida, e merece ser discutida, vamos pensar assim, fazendo até um resgate histórico, né? Então, o que influencia os nossos modelos de gestão no Brasil hoje, né? Então, a gente ainda, no Brasil, nós temos muitas influências coloniais, né? Acho que a professora Cristiane Gomes falou um pouquinho, né, na palestra de abertura, sobre a nossa necessidade de aproximação com as reflexões realizadas na América Latina, os modelos, como que é a característica do nosso povo, né, enfim, da nossa região, para que essa gestão ela seja mais aplicada, né? Então, a própria gestão ela já traz uma complexidade em termos de influências, né, dessa gestão com raiz americana, com raiz europeia. Então, os próprios estudos dentro da gestão do esporte, os principais, né, a base, eles vão vir desses países de referência. Então, hoje a gente já tenta quebrar um pouco para falar, tá, essas são as minhas influências, mas qual é a minha realidade? Qual é a realidade da América Latina? Qual é a realidade do Brasil, que é um país com dimensões continentais, com uma variedade de culturas, né, com uma variedade de situações. Então,
gestão, né? Já tem a sua complexidade ali. O lazer, grande parte das pessoas que estão aqui presentes se debruçam para discutir o lazer, e é um fenômeno extremamente complexo, né? É um fenômeno que também tem a sua influência em termos de entendimento, né, de estudos, também advindos da Europa, dos Estados Unidos, e que, quando falamos do lazer no Brasil, que é, em termos de área de ciência, é uma área recente, nós também ainda patinamos um pouquinho na tentativa de conceituar, mas quem tem acesso ao lazer no Brasil, o que é o lazer no Brasil? Né? Para preparar a palestra, né, eu li um texto de um pesquisador americano que ele critica bastante, assim, o lazer, ele realmente, em muitos lugares, e aplica muito ao Brasil, ele é muito um privilégio social, né? Então, está garantido na Constituição, mas quem tem acesso ao lazer no Brasil? Então, assim, são dois construtos muito complexos, e vamos lá, falar de gestão do lazer, né, que já trazem esse histórico, de certa forma, recente, e com muitas influências, com muitas áreas, né? Eu aponto que, por mais que exista esse paradoxo, né, e aí eu defendo novamente a importância da universidade, dos grupos de pesquisa, de certa forma, nós precisamos dar característica a esse fenômeno, entender o funcionamento dele na nossa sociedade, na nossa localidade, para aí sim eu conseguir ser mais efetivo nos meus processos de gestão. Então, eu como pesquisador, eu como um gestor da prática, né, talvez esse seja a reflexão, trazer o entendimento para a sua localidade, para tentar aproximar essas duas questões, que é a gestão e o lazer, né? Eu acho que, para nós que estudamos lazer, compreender mais profundamente a complexidade desse fenômeno na nossa realidade, enquanto um direito, enquanto um produto que hoje é absorvido pelo mercado, já é um primeiro passo, né? Eu acho que daí a gente já consegue traçar alguns pontos para discussão, né? E o segundo aspecto, que é o gestor, né, o técnico, a formação, a gente entra numa área também bastante difícil de apontar, de ter uma resposta, assim, fechada, né, porque, como eu disse inicialmente, o lazer, ele é um campo de estudos interdisciplinar. Então, a formação, ela é muito variada, né? Então, nós que estamos na educação física, e aí vou falar desse local de fala, né, da formação, como formada em educação física e hoje atuando na formação em educação física, o assunto da gestão, ela é pouquíssimo discutida dentro do campo da educação física. Só que, de certa forma, a gestão é um assunto transversal a muitas áreas, e a nossa área também, no âmbito da educação física, no âmbito do lazer. Então, um técnico, ele utiliza competências de gestão, né? Um professor, ele utiliza competências de gestão. Então, essas competências, elas precisam ser trabalhadas, e é uma área que precisa ser mais discutida a sua profissionalização, para que esse gestor, ele não seja um gestor por indicação, né, porque você fala da dificuldade do chefe, do recreador ou do professor se tornar gestor, porque hoje é muito difícil, independente se é um espaço público ou um espaço privado, ter um plano de carreira que leve o professor a esse aspecto, né? Então, ainda é um campo muito pautado, principalmente na nossa área, né, na indicação, no amadorismo, né? Então, eu acho que discutir a questão da profissionalização da gestão, como esse tema deve ser trabalhado nos cursos de formação, talvez organize um pouco essa conversa aí desse up que você falou, né? Sair de treinador para gestor, não sei se a gente pode dizer assim, tá? Então, como diz, não sei se respondo as perguntas, acho que são reflexões que nós estamos fazendo aqui, fiquem muito à vontade para dialogar comigo. Tá ótimo, Gi. Bom, eu vou fazer duas já na sequência, que é em relação às questões
questões que você acabou de falar, que é a da formação. Então, a pergunta da professora Gisele Schwartz, em que medida a área de formação do gestor para atuar no campo do lazer pode ser um fator limitante para a qualidade da disseminação e legitimidade da área? Então, ela pergunta em relação a essa questão de fatores limitantes, né? E o Francivaldo Mendes, eu vou fazer em blocos, tá? Para a gente poder já ir adiantando. Como pensar a gestão do lazer para além da formalidade do Estado, né? Então, deixa essas duas aí por enquanto e a gente vai seguindo. Beleza. Só bomba, hein, Juliano? Primeiro, eu queria agradecer a presença da professora Gisele Schwartz, que foi nossa mentora, de muitos que estão aí. Então, Gi, muito obrigada pela presença. A questão da formação, tanto no âmbito do lazer quanto no âmbito do esporte, essa é uma questão muito discutida, né? Que tem uma grande grande parte dos pesquisadores, e aí também usando experiências do exterior, defendem, né, uma formação específica para o gestor do esporte, do lazer, pensando que muitas dessas competências que são necessárias para a gestão, elas não são pouco trabalhadas nos cursos de educação física, enfim, em outros cursos que não têm como objeto principal o esporte e o lazer, né? Mas eu sempre gosto de discutir isso na realidade brasileira, né? Então, hoje, o que nós temos? A gente tem um curso que é lá no Instituto Federal do Ceará, não sei se tem alguém aqui que é de lá, que é coordenado pelo professor Emanuel, que é um curso de gestão de esporte e lazer. Acho que, não sei se eu estou falando o nome correto, né? Mas é isso, é um curso específico, um curso tecnólogo de gestão do esporte e lazer. Fora esse, na UFPR, se eu não me engano, em 2009, foi criado o primeiro curso de graduação em gestão do esporte e lazer no Brasil. Esse curso, ele não seguiu, né, ele foi transformado em licenciatura em educação física, acho que alguns anos depois. Então, o que nós temos hoje em termos de formação? Não temos cursos. Nós temos esse curso específico, que é o curso de tecnólogo no Instituto Federal. Em termos de graduação, nós não temos cursos específicos. Ficando a cargo dos cursos de pós-graduação, também nós não temos cursos específicos de pós-graduação, nós ficamos dependentes das linhas de pesquisa. Então, hoje nós temos linhas de pesquisa que estudam gestão na UNB, na USP de São Paulo, na UFPR, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Então, assim, nós, talvez pela recente construção alguém colocou aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul também, bem lembrado, é um curso tecnólogo em gestão esportiva de lazer. Obrigado, Conrado. Então, talvez pela recente existência da área, ou talvez aí eu aponto para a gente discutir se demoramos muito para olhar para essa formação, nós ainda não temos o panorama ideal, né? Então, panorama ideal, eu acredito que seriam os cursos específicos, né, com formação ampla para esse gestor. Hoje, nós estamos dentro dos cursos correlatos, educação física, turismo, cursos de lazer, né? Então, penso que o aspecto da formação hoje, ela precisa ser discutida, precisa ser potencializada para que essa formação, para que esse gestor que vai trabalhar na prática, ele tenha mais condições, né, vamos pensar assim, técnicas de exercer esse trabalho. Ana, a segunda pergunta, eu tenho um pouco de dificuldade de responder, porque a formalização do Estado, de certa forma, eu acho que hoje ela pauta muito nas questões burocráticas, né, mas eu ainda acredito que uma boa estruturação do sistema público pode ajudar os outros atores sociais no desenvolvimento da gestão. Então, nós temos hoje excelentes experiências de gestão no Sistema S. Então, o SESC, em alguns estados, em algumas localidades do Brasil, eles são referência na gestão do lazer, com setores específicos.
o SESI. Muitas dessas iniciativas também são centradas no terceiro setor, então nós temos muitas associações, muitas organizações não governamentais, né? Só que, como eu disse, elas ainda funcionam de forma pontual, né? Então eu defendo muito, nesse momento, a necessidade de uma articulação, né, de um eixo vindo da gestão pública, do setor público, para que esses outros setores também possam ser melhor organizados e melhor estruturados, tá? Ok. Vou falar agora mais duas, e aí depois tem mais uma da Júlia para o final, que eu vou juntar com uma outra aqui. Enfim, mas a gente está entendendo, enfim, tá fluindo bem. Vamos lá. Beleza. A Caroline, ela perguntou o seguinte: como pensar a gestão do lazer numa perspectiva interdisciplinar, estabelecendo uma relação mais efetiva com o campo da educação e do turismo? Então, entra a questão interdisciplinar. E a Karine perguntou o seguinte: pensando na educação para e pelo lazer, como essa gestão pode perpassar o âmbito escolar? Né? Acho que falou um pouquinho sobre isso, mas talvez reforçar algumas coisas, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, obrigada pelas perguntas. Eu não estou gravando os nomes aqui, mas, enfim, depois eu faço um agradecimento geral aqui para todos, tá? Quanto ao diálogo das diferentes áreas, eu acho que esse é um ponto essencial também para a profissionalização do lazer no Brasil, né? Essas áreas, elas precisam dialogar, né? Porque o lazer, ele não funciona exclusivamente na área da educação física, ou exclusivamente na área do turismo, ou exclusivamente na área da geografia ou da administração, né? Então, hoje nós temos algumas experiências que, como eu fiz esse panorama da formação, eu acho que algumas experiências de interdisciplinaridade, elas estão sendo mais efetivas no âmbito da pós-graduação, no âmbito das pesquisas, né? Então, acho que é válido. Nós discutimos o programa de pós-graduação, né, interdisciplinar em estudos do lazer, que existe na UFMG, que acho que foi no último Combrace, foi apresentado um trabalho, acho que foi pela Ana Helenara, que fez um levantamento de todas as teses e dissertações publicadas pelo programa, e esse caráter interdisciplinar, o diálogo entre as diferentes áreas, ele acontece de maneira muito rica, né? Um outro exemplo também é o próprio programa de pós-graduação que existe na USP Leste, aqui na EASH, né? Tem o curso de graduação em lazer e turismo, e o programa de pós-graduação em turismo, que temos professores, né, professor Ricardo Vinho, professor Reinaldo Pacheco, que também conseguem fazer essa articulação em termos de pesquisas, em termos de, não só em nível de pós-graduação, mas também em nível de graduação. Então, eu acredito que, falando desse espaço, né, do espaço da universidade, esse é um espaço. E também é importante destacar o trabalho das associações, né? Então, hoje, dentro do lazer, né, a própria Ampel, ela articula com pesquisadores de diversas áreas. Então, é a Associação Brasileira de Professores e Pesquisadores de Estudos do Lazer, que hoje é presidida pelo professor Júnior, da Federal do Mato Grosso do Sul, e é uma associação que hoje congrega diferentes áreas. O próprio Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, ele é bastante interdisciplinar, né? Logicamente que não existe esse mundo ideal, né, de correlação entre as áreas. Eu acho que são desafios para essas áreas dialogarem de maneira mais efetiva, em termos de programas de extensão, programas de pesquisa, que realmente proponham ações conjuntas. Mas eu vejo que, a partir desses exemplos que eu pontuei, são formas de destacarmos essa interdisciplinaridade. Agora, a outra pergunta, né, da educação para e pelo lazer na escola, estou falando que todos os pontos são importantes, né, eu acho que, enfim, a educação para o lazer, pelo lazer na escola, talvez ela seja um dos pontos de partida, né, na escola, como o próprio Bob destacou aqui, o lazer, e eu falei um pouco na palestra também, né, a gente fala que nós temos uma proximidade muito grande com a educação, mas
às vezes a gente vai discutir lazer na escola, a pessoa fala, não, aqui é escola, o lazer é fora da escola. Na verdade, não, né? Na verdade, esses assuntos, eles estão, eles dialogam bastante e é um espaço muito importante para discutir esse tema, para que nós tenhamos alunos, né, e adolescentes, adultos, que consigam buscar esse direito perante aos órgãos públicos, perante a sua sociedade, a sua comunidade local, né, então, os próprios programas ali que dialogam a escola com a comunidade, né, as associações estudantis, as experiências que os alunos têm, e aí já no âmbito mais da graduação, né, de estarem nas atléticas, nas empresas juniores, né, então, esse espaço, esse reconhecimento do lazer como com relação direta com a escola, ele pode contribuir muito com a formação de cidadãos que reconhecem o lazer como direito, né, e que vão buscar isso de uma forma mais efetiva. Então, parece muito claro isso, mas eu vejo como um desafio muito importante para os próprios professores de educação física, professores de outras áreas, inserirem efetivamente esse assunto na formação no âmbito da escola. Tá? Obrigada pela pergunta, eu acho isso um ponto muito, sempre importante. Karine, que fez? Obrigada, Karine, eu gosto sempre muito desse debate. Que ótimo. O pessoal foi agitado hoje, Gi. O pessoal água aqui. Eu vou abrir o vídeo aqui agora para o Pina, nosso amigo, para fazer a pergunta pelo vídeo, tá bom? Sim. Boa noite, Gisele. Não falei boa noite para você ainda. Nós assistimos a sua palestra com muita atenção, gostamos muito. Eu gostaria só de fazer uma observação, que aí permitiria também para você desenvolver as suas ideias. Um problema que nós temos no Brasil, e o professor Bramante conhece muito bem isso, lá está ele pensativo, olhando para a tela, é que nós lemos muito pouco os autores anglo-saxões. Os norte-americanos, os canadenses, australianos, britânicos, etc. E eles enfatizam muito no lazer, isso já há muito tempo, desde a década de 70, 80, eles enfatizam muito isso. E essa questão tem a ver com aquela pergunta que foi feita sobre o recreador que passa para quando vai mudar de patamar profissional e passa a ser um gestor, a dificuldade que sente. Eles enfatizam muito a questão da liderança. A liderança é um ponto focal, crítico nos processos do lazer, nos processos de gestão do lazer, justamente porque no lazer atuamos e trabalhamos com as pessoas. Então, o profissional tem de ser, não tem escapatória, ele tem de ser um líder. O recreador em si já é um líder, só que essa liderança muda de padrão, muda de características conforme o que ele faz. É diferente o recreador exercendo a liderança enquanto recreador, do gestor exercendo a liderança enquanto gestor. É uma observação que também contém aí uma série de questões e de inquietações. Mais uma vez, obrigado. Pina, muito obrigada. Dá um abraço para a Sandra aí, que também está prestigiando. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem importante, né, esse ponto que você destacou. O que eu destacaria, né, apontaria, seria o entendimento mais amplo em termos da gestão, pensando no desenvolvimento de habilidades, né, lógico que para a formação do gestor e da gestora, né, pensando na atuação, ela é muito mais, precisa ser muito mais completa, e, enfim, e o desenvolvimento dessas competências muito mais aprofundados, né, então eu concordo com você, a gente precisa muito utilizar essas outras experiências até para nós entendermos um pouco mais como que nós deveríamos encarar essa formação, tá? Mas o professor Pina, ele tem, junto com a professora Rosângela e a professora Poliana, eles publicaram um livro que eu utilizo bastante, é uma referência na área da gestão, então eu indico para todo mundo ler também, que tem esta e outras discussões lá, viu, Pina? Muito obrigada.
Obrigada. Vou fazer uma pergunta aqui da Júlia, tá? Ela fala o seguinte: oi, Gi. Hoje eu estava lendo uns textos para uma disciplina e, pelo que entendi, com a reforma geral do Estado, as políticas de privatização, parcerias público e privada, afetaram muito a qualidade da educação e a saúde no Brasil. Acredito que também afetou o lazer. Se sim, quais as proporções ligadas às políticas, enfim? A Júlia, gente, é minha aluna, viu? Ela que mandou essa bomba aqui. Ela fala que ela fica sem graça para eu ver as apresentações dela, ela manda uma bomba dessa. Mas brincadeira, Júlia, obrigada. Muito importante essa reflexão, né? Eu acho que discutir, como eu disse anteriormente, né? Discutir a gestão do lazer, ela, de certa forma, reflete muitas outras questões relacionadas à gestão no Brasil, né? Então, acho que a reforma geral do Estado, né, essa forte onda neoliberal, as privatizações, a desresponsabilização do Estado para a garantia dos direitos sociais, como educação, saúde, e o lazer, né, porque o lazer, ele já é apontado por alguns autores, né, que discutem as políticas públicas, né, como um direito de segunda ordem. Eu gosto muito sempre de citar o professor Mascarenhas, lá da UNB, que ele fala muito isso, né, que ele discute as políticas públicas e sempre fala que o lazer é reconhecido, né, como um direito, mas um direito de segunda ordem. Então, consequentemente, né, todo esse movimento de desresponsabilização do Estado, né, de desvalorização da formação humana, da formação crítica, ela vai afetar o lazer, vai afetar o espaço do lazer no âmbito das ações prioritárias e, especialmente, no âmbito do financiamento. Então, o que a gente já está identificando, né? Primeiro que uma das primeiras ações, né, desse governo foi o desmonte, né, do Ministério da Cultura, do Ministério do Esporte. Isso já remete um menor espaço para esses assuntos no âmbito das políticas públicas, né? E não parou por aí. As secretarias, elas pouco têm autonomia para desenvolver projetos, para desenvolver as ações. Então, assim, impacto total, né, fora o aspecto moral, né, que é o sucateamento e a desvalorização das universidades e dos professores que discutem esse assunto, né, então, isso também remete a um aspecto que a própria sociedade fica contra essa questão que nós defendemos da importância do lazer, né, então parece que a gente está aqui falando, né, a clássica balbúrdia mesmo, né, o que esse povo quer fazer de ficar à toa, né, então, assim, é uma desvalorização tanto prática, em termos de políticas de financiamento, de ações, como uma desvalorização moral, né, que afeta o nosso dia a dia, né, então, e eu acredito que, tentando não ser muito pessimista, isso vai perpetuar ainda, né, porque ainda por conta da pandemia e por questões de primeira ordem, como educação, como saúde, que a gente viu que nosso sistema, ele é muito bom, mas ele precisa de muito mais apoio, as políticas de lazer, elas estão ficando quase que esquecidas, né, dentro nesse momento. Então, a perspectiva dentro desse panorama talvez não seja tão animadora, pensando em todo esse projeto, né, porque isso não é uma coisa aleatória, isso é um projeto político que vem sendo aplicado, né, então acho que a gente tem que olhar com muito cuidado sobre isso, e pensando na profissionalização da gestão do lazer, quanto mais nós, profissionais vinculados às universidades, o gestor que atua em diferentes setores, né, eles estiverem cientes disso, talvez a gente consiga, né, se mobilizar um pouco mais. Mas acho que no panorama geral é isso, viu, Júlia? Muito obrigada e vamos em frente, né? Bom, respira, toma uma aguinha, nós estamos caminhando aí para as últimas meia horinha faltando aí, né, se eu não estiver enganada, mas enfim. Então, tem um bloco de muita gente ainda para perguntar, então eu vou encerrar por enquanto as inscrições, e aí eu vou deixar esses monte que eu tenho aqui para a gente tentar
falar agora. E aí depois, se caso tiver um espaço ainda, a gente abre novamente, tá? Beleza. Porque tem bastante coisa ainda. Vamos lá. Eu queria que a pergunta... Eu me inscrevi, tá, gente? Na verdade, eu fiz várias... eu anotei várias perguntas aqui, mas muitas você já comentou, né? Eu acho que é importante, talvez, falar um pouquinho mais sobre essa questão do plano estratégico de comunicação no âmbito da gestão. Eu acho que esse ponto é um detalhe aí que a gente precisa estar mais atento, mais ligado, né, quando se fala de gestão, e se você, o que você pensa, né, em relação à importância disso, né, dentro desse plano. Perfeito. Ana, obrigada, e também fico à disposição para as pessoas, né, para a gente continuar esse debate, fora tem todos os meus contatos aí, então, acho que o espaço está aberto para isso, tá? Legal você comentar disso, né, porque isso também é um aspecto que para mim é muito importante, como eu contextualizei no começo, no doutorado eu estudei gestão da informação e do conhecimento, e a gestão, né, no âmbito do lazer, para além de pensar no oferecimento das atividades, né, e pensar no rol dos diferentes conteúdos culturais que nós temos, que também é importante, ela precisa considerar em seu planejamento a questão da comunicação, né, dos planos de comunicação, das estratégias de comunicação, pensando que hoje, por tudo isso que nós já falamos aqui, né, na nossa discussão, falta muito ainda conhecimento da população, por conta de um projeto também, né, a gente falou que isso não é discutido na escola, não valorizado socialmente, então a gente tem ainda uma dificuldade de se estabelecer enquanto um direito, como uma necessidade humana, né? O próprio livro, O Lazer do Brasileiro, quando foi publicado, né, saiu até algumas reportagens no jornal, ele reforça isso, né, que as pessoas, elas não consideram o lazer como uma necessidade, né, é sempre, acho que o Bob falou isso, né, é o que sobra do trabalho, né, e aí talvez usar essa própria pandemia aí para nos colocar como exemplo, o que está sobrando do trabalho, né, no nosso dia, que agora a gente está em casa e a gente trabalha, né, muito mais do que antes. Né? Então, esses planos estratégicos de comunicação, e hoje utilizando toda essa rede de comunicação, de redes sociais, ele pode servir tanto para educar as pessoas para entenderem as diversas possibilidades de vivências, né, quanto também para entenderem, né, o lazer como uma necessidade humana, como um espaço, o potencial das atividades lúdicas, né, para a sua vida, não de maneira funcional, mas do lazer por ele mesmo, né, então os espaços e esse plano de comunicação, ele tem que estar previsto, não tem que ser assim, isso vai ser conseguido lá com a minha atividade. Não, isso tem que ser previsto pela gestão, né, porque é um assunto que ainda precisa ser muito discutido, né, e por todos esses outros elementos que nós falamos aqui, né. E para além disso, né, eu falei de um espaço externo. Internamente, uma melhor gestão da informação para que os planejamentos realizados no âmbito da gestão, eles tenham um ponto de partida. Porque o que acontece, né? A gente descobriu isso lá ao analisar especificamente na rede SEDES. Entra um governo, não se considera nada do que foi feito anteriormente, começa do nada. Enfim, não se tem um sistema de informação, né? Um sistema de monitoramento que congrega as informações, e isso também é muito importante para otimizar os processos de gestão em diferentes espaços. Tá? Então, basicamente, seria isso. Que ótimo. Bom, tem um nome desconhecido, mas eu não sei o nome, né? Enfim, está escrito desconhecido. Vamos lá. Ele fala justamente dessas pesquisas, né? Sobre lazer e população brasileira, se tem alguma coisa. Então, ele fala assim, são feitas pesquisas sobre o que a população brasileira entende por lazer em cada região do país, a fim de melhor gerir esse lazer. A população brasileira é bem diversificada. Obrigada. Desconhecido. Obrigada pela pergunta. Depois você coloca. Um nome desconhecido, ele não poder falar. Mas obrigado. Eu acho que, só reforçando, acho que eu já comentei um pouquinho sobre isso. Esses levantamentos, eles
precisam ser feitos. Mais recentemente, alguns estão sendo realizados. Eu destaco o Lazer do Brasileiro, o próprio PNUD, que foi o relatório, não vou saber falar a sigla, mas é o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, organizado pela ONU, que também tem um levantamento, um diagnóstico sobre as experiências de lazer, no âmbito tanto do lazer quanto do esporte, fala muito sobre a questão da população, das mulheres, da população LGBTQI+, dos negros, da questão da escolaridade. Então, esses aspectos, na nossa realidade, eles precisam ser investigados para aí sim a gente conhecer, né, exatamente qual é esse público, qual é a demanda desse público, né, enfim. Então, por isso que eu venho destacando, né, a importância do protagonismo das universidades e dos grupos, para que a gente dê esse subsídio, para que a gestão ela tenha um ponto de partida no âmbito do seu planejamento, conhecendo a nossa realidade, né, e considerando a importância dos outros países e tal, mas eu vejo que a gente precisa desses levantamentos no nosso país. Ok. Agora uma pergunta do Rani. A gestão, como a recreação, são campos da intervenção profissional. Estão presentes no cotidiano das pessoas. Gisele, como você pensa a teoria da prática a partir da gestão? Rani, muito obrigada também. Vocês só fazem pergunta difícil, né? É bom que é online, porque não dá para a gente brigar com ninguém depois, né? Mas talvez esse aspecto, Rani, é o que talvez mais problematiza ou dificulte o aspecto da formação, né? Porque, como eu disse, são assuntos transversais à nossa vida, né? A gestão, né? Então, eu acho que eu colocaria para você como um desafio para nós pensarmos isso, utilizando experiências experiências exitosas de outros locais, de outros países que já fizeram isso de uma maneira positiva, né? Eu acho que nós estamos nesse momento de articular essas questões, compreendendo a base teórica, né, pensando que a gestão ela tem uma raiz interdisciplinar. Então, eu colocaria esse ponto que você destacou como um desafio mesmo para a gente, e talvez dentro da área da recreação seja ainda mais importante de ser discutido isso, né, porque como até era o ponto que a gente estava discutindo com o Pina, são competências, né? São competências que vão pautar essas duas áreas e aí a gente tem que entender ou medir o que realmente vai ser necessário para a atuação. E, logicamente, entendendo que não cabe só na formação, né? Eu acho que isso é um ponto que talvez a gente poderia deixar aqui também como reflexão. A formação, por si só, ela não vai dar conta de tudo isso que a gente está querendo, né? Então, né, dentro da própria formação, potencializar os espaços extra-classe, né, os projetos de extensão, muito do que vocês fazem, o GEL é um exemplo disso, né, articula muito com a prática, utiliza os canais de rede de comunicação, então eu vejo que seria por aí, né, lógico que ainda são muitas ações pontuais e talvez a gente precise de uma articulação melhor de ações, né, que auxiliem isso, mas eu vejo que o caminho é esse. Tá? Rani, muito obrigada e parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho. Ok. Obrigado. O Rani quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, já me dou por satisfeito nesse momento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rani, mas assim, a gente vai discutindo em outras oportunidades. Beleza, obrigado. Agora uma pergunta da Marcela Figueiredo, que ela é de Recife, fez a licenciatura e o mestrado em Educação Física na Universidade de Pernambuco. Então, ela gostaria inicialmente de agradecer pelo espaço de diálogo e aprendizado e faz a pergunta. Em sua opinião, você considera que a pandemia da Covid-19 apontou fragilidade sobre o acesso da gestão do lazer no Brasil? Se sim, como superar essa situação? Talvez eu vou fazer até um pedido extra aqui junto com essa pergunta da pesquisa, né, do Lagel, da recente. Eu acho que vai muito aí ao encontro do que a Marcela está perguntando. Sim. Por favor, me ajudem a complementar aí, mas, Marcela, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a pandemia
que a gente está vivendo, da Covid, ela apontou fragilidades em todos os aspectos da nossa vida, né, da nossa sociedade. E com o lazer não seria diferente. Talvez pelo fato dessa discussão histórica, né, dentro da área do lazer e do trabalho, né, então qualquer relação entre lazer e trabalho, talvez a pandemia potencializou isso, né, porque as dinâmicas de trabalho foram alteradas. Então, automaticamente, as dinâmicas de lazer, elas também foram bastante alteradas. Inclusive, como a Ana falou, né, a gente realizou uma pesquisa com o grupo, o Lagel, né, organizou uma pesquisa com uma amplitude nacional, a gente teve resposta de todos os estados, né, de muitas cidades brasileiras, e, no geral, as práticas das experiências do lazer, elas diminuíram, né, em todo o Brasil. Houve-se uma reestruturação da utilização do espaço da casa. Então, o professor Pina, ele escreveu um artigo muito rico sobre isso, logo vai ser publicado, né. A professora Ana Paula também fez uma discussão muito sobre o tempo, né, então as pessoas dedicam menos tempo, tem menos condições, né, de dedicar tempo para as experiências de lazer, e isso foi, talvez, reforçado, né, o que ela encontrou lá, muita utilização das redes sociais, né, do espaço virtual para realização das experiências do lazer, né, um impacto muito importante que precisa ser destacado é o impacto no turismo, que é o que a gente está discutindo aqui, né, então, para a gente superar essa situação, eu acho que é um momento de espaços como esse, né, de nós discutirmos todos esses impactos e como que nós precisamos lidar, né, com essas novas configurações. Duas coisas que eu acredito que apareceram muito nesse momento. Primeiro, é essa utilização do espaço virtual como um espaço destinado para as experiências do lazer, e o outro, que reforçou as desigualdades de acesso ao lazer no Brasil, né, então, há o acesso de uma classe média que tem acesso a realizar o lazer em casa, mas grande parte do brasileiro, né, que está exposto à pandemia, que mora nas periferias, o lazer, ele virou inexistente nesse período, né, então, acho que destacaria esses dois pontos gerais, assim, da pesquisa. E um terceiro, né, que aí é um aspecto que eu me dediquei e um outro grupo de pesquisadores, é do quanto há uma ausência de políticas, tanto públicas quanto privadas, para incentivo do lazer nesse momento de pandemia. Então, nós encontramos pouco incentivo dos atores sociais, né, para oferecimento de experiências, e que grande parte das pessoas procuram informações no YouTube, nas redes sociais. Então, eu não vou entrar no site da prefeitura para ver o que tem. Não, eu entro no YouTube. Então, mostrou um panorama, assim, do quanto a gestão, né, ela precisa dar atenção no incentivo, no oferecimento dessas experiências, especialmente nesse espaço de pandemia. Não sei, Ana, se você quiser complementar mais alguma coisa do estudo que eu não falei? Não, eu acho que basicamente é isso. Eu respondi a Marcela aqui no chat que esses artigos, né, eles estão submetidos, e só teve um, por enquanto, que foi aprovado na LICER deste mês. E aí, verdade. Então, a gente, logo, assim, em breve, vai ter essas publicações, né? Por enquanto está submetido, e a gente está esperando essas publicações aí, tá? Mas tá tranquilo. O desconhecido falou que chama Giovana. Obrigada, Giovana. Espero ter respondido, Giovana. Eu vou para a Gisele. Não, Gisele não, o Conrado agora. Eu pulei a ordem aqui. Deixa eu ver aqui o Conrado. Aqui. Ele volta na questão da educação para o lazer, né? Ele fala... E a educação para o lazer por entre os espaços de gestão, né? Ele se pega pensando que o lazer ele é naturalizado. Ele é dado e não discutido. Ele é dado e não discutido. Se faz necessário uma educação para o lazer, destacando que o lazer é um direito da população e dever do Estado. Acho que ele faz mais uma afirmação. Uma reflexão. Isso, e aí embaixo ele fala o seguinte, ele complementa. Pensando alto aqui, hoje se vive tempos de trabalho uberizado. Não existe um tempo e espaço largo para a prática do lazer, mas sim tempos e espaços fragmentados,
por entre outros tempos e espaços, né? Trabalho, por exemplo. Como pensar lazer na medida em que o American Way of Life e o Welfare State deram uma densa desmantelada em tempos recentes, né? Então, ele faz alguns questionamentos nesse sentido. Perfeito. Acho que é isso, né, Conrado, que a gente... Obrigada pelas suas reflexões, né? Eu acho que discutir, como eu falei anteriormente, acho que foi para a Natália, né, discutir as novas formas de trabalho, né, também faz com que a gente compreenda as novas experiências de lazer, né? E aí, voltando na discussão do nosso modelo de Estado, né, onde hoje se coloca muito na ideia, na responsabilidade do indivíduo, né? Ah, você faz, né? E aí, que seria a uberização que você está chamando, que nós estamos chamando, né? Isso vem trazendo novas reflexões para o âmbito do lazer, porque, então, grandes conquistas que foram as horas garantidas, né, por conta da legislação, então, horas de finais de semana, horas de férias, né, a remuneração para isso vem sendo retirados, né, de maneira silenciosa e gradativa nos últimos anos, pensando que o indivíduo ele precisa dar conta, e nisso o lazer ele vai perdendo espaço dentro desse, como você disse, né, ele vai acontecendo em espaços fragmentados, considerando que é uma necessidade humana, né, e aí sim, nesse novo modelo, o lazer ele fica muito mais destinado a um público muito específico, né, que tem acesso, que tem condições. Então, eu acho que esse é um grande ponto, né, que a pandemia reforçou, e é um aspecto que os estudos do lazer e a gestão do lazer precisa muito se dedicar para a gente refletir sobre esse novo modelo e não reforçar, né, fica na responsabilidade do sujeito. Não, peraí, quando, né, que ele vai vivenciar o lazer, né? Então, acho que essa reflexão que você faz, ela é extremamente presente e a gente precisa olhar com muita cautela para ela. Ok, eu estava o tempo todo com o meu microfone aberto, desculpa. Não, Bom, tudo bem. Nós estamos aí caminhando para o final, não sei se o Juliano tem as perguntas finais, né? Sempre ele tem umas perguntas na manga. Eu também tenho algumas aqui, mas se alguém quiser fazer mais alguma, eu tenho a Gisele agora, a sua xará, né? Mas essa aqui é a Gisele Castro. Ela faz uma pergunta mais aberta em relação à formação de atletas de base do futebol. Aí, vamos ver como é que vai ser isso. Tenho alunos atletas da base do futebol. Estou iniciando estudos sobre essas formações dicotômicas, escolar e atleta, pensando sobre a dinâmica de vida, formações desses adolescentes e o impacto, inclusive, no lazer, que possivelmente vem afetar a transição nessa fase da vida. Gostaria de saber se existem pesquisas sobre o lazer nessa perspectiva da formação de atletas de base do futebol, da base do futebol. Não sei. Boa pergunta, Gisele. Eu posso, talvez, em outro espaço, tentar te indicar alguns grupos que estudam isso. Agora, de cabeça, eu não vou saber te indicar, né, mas é um assunto importante, né, tem o grupo do professor Silvio, que trabalha na UFMG, que trabalha muito essa questão do futebol, não sei se você falou se trabalha com futebol para homens ou para mulheres, né, mas eu acho que existem alguns grupos agora também, professora Silvana Gellner, que vem fazendo um trabalho muito legal com o futebol feminino, né, discutindo essas questões da formação humana, né, do esporte, tanto do esporte escolar como a formação atleta. Então, eu faço essas indicações desses grupos que reconheço, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Obrigada. Vamos lá, a Vanessa, segundo o Juliano, gostaria de falar. Não, ela não gostaria, não. Sou eu que ponho as pessoas Nossa, muito em amigo. situação de risco. Né? Ser meu amigo é uma aventura. Sempre com a opção com emoção.
Sempre com emoção. Vanessa me salva. Boa noite. Boa Sou noite. eu, será? Essa Vanessa, professor? Estão me ouvindo? Sim! Bom, eu não tenho muita experiência com as pesquisas na área do lazer no futebol, né? A gente pesquisa mais outros indicadores de desempenho e de rendimento também na formação de jovens futebolistas do sexo masculino. Nós temos avançado um pouquinho na avaliação das habilidades para a vida e do desenvolvimento positivo de jovens, que aí entra mais na área da psicologia positiva, né? Tem até um resumo que a gente submeteu para apresentar agora no CEL. Então, esse é o conhecimento que a gente está começando a explorar agora. Mas eu acho que esse comentário da Gisele e também a pesquisa que ela disse que está desenvolvendo, né, é algo muito pertinente para essa área, porque principalmente no futebol, né, a gente tem uma situação de especialização precoce com esses meninos que começam a praticar desde lá dos 7, 8 anos de idade, já pensando em torná-los jogadores profissionais, atletas, e não com esse intuito de promover a prática pelo lazer, pelo bem-estar, pela satisfação do esporte. Então, acho que é algo que precisa ser muito explorado para até quebrar esse paradigma, né, de falar, não é só para formar os atletas, não é só pelo alto rendimento, a gente está formando indivíduos que precisam manter e adquirir esse gosto pelo esporte para praticar isso ao longo das suas vidas, né, e não chegar lá vamos dizer, nas categorias de transição que a gente fala ali no sub-17 e não querer mais jogar, nunca mais querer entrar num campo por estar saturado dessas altas exigências, né? Então, acho que é algo que a gente tem que explorar ainda muito. Ana, aproveitando aí a Vanessa, eu quero te parabenizar aí por ser finalista aí num estudo sobre futebol, você foi para a Câmara dos Deputados, parece assim que o pessoal gostou tanto que você acabou envolvida com uma coisa que é assunto da Gisele e de tantos outros aqui, que é a questão das políticas públicas. O governo federal criou um programa federal de núcleos de futebol por estado. Então, pegaram o modelo da Rede Sedes e criaram núcleos estaduais de futebol. Não sei se você poderia aí, em 60 segundos, contar um pouquinho para quem não conhece isso. Eu, né? É o programa Academia e Futebol. É uma iniciativa do Ministério da Cidadania, né? Vou tentar falar nos 60 segundos. E o nosso núcleo de Maringá, né, foi aprovado e vai ser o primeiro núcleo do Paraná. E de forma preliminar, né, eles tentaram parcerias com institutos federais e universidades para iniciar com um núcleo por estado. E aí agora eles disponibilizaram um edital com a possibilidade de mais um núcleo extra em cada estado. Então, basicamente, é um programa que incentiva 3 dimensões. O incentivo ele vem para a parte da pesquisa, então a gente consegue fortalecer o nosso grupo de pesquisa, que é o GEPAFUT. Vem o incentivo para os núcleos de ensino do futebol, e aí um ponto muito importante é que eles pedem que tenha também para o futebol feminino, que é algo que a gente também colocou no nosso projeto. E a terceira parte é o incentivo para a realização de eventos para a formação dos profissionais que trabalham com o futebol. Então, é um programa bem legal, bem completo, e até agradecendo aqui, né, o Wagner, que representa o Ministério e fez esse contato com a gente, que foi uma oportunidade muito boa para a Universidade Estadual de Maringá. Isso aí. Obrigado, Vanessa. Ótima participação, porque um dos elementos da gestão muito fundamental é essa rede de comunicação, né? Às vezes, e essa visão de que realmente 90% das pessoas que entram numa escolinha de futebol não vão ser profissionais, vão ser atletas de lazer. Obrigado, Vanessa. Ana, obrigado pela oportunidade da inserção aí. Então, repassa a bola para você. Aproveitando, vou deixar aqui no chat o link de amanhã, que será coordenado. Teremos uma palestrante fabulosa, maravilhosa, única, singular, que será a Mirleide Char Bahia, né, e coordenada nada mais, nada menos do que, né, pela
professora doutora Juliana Figueiredo, então, também, né, uma grande parceria do GEL com o Léo, 2 grupos de pesquisa que são Highlanders, né, já que são os grupos de pesquisa vivos, mais velhos, né, na área do lazer, ambos com 20 anos de idade. É com você, Ana Paula Evaristo. É isso aí. Nós estamos caminhando para o fechamento do dia, mas perguntei até se alguém queria fazer um fechamento, alguma outra pergunta aqui, mas ninguém se posicionou. Então, gostaria de agradecer antecipadamente o convite, também pela mediação, pela presença de todos, pela Gita, pela palestra, enfim. E acho que para fechar, Gisele, falando um pouquinho, fechando essa parte das políticas públicas, em relação aos exemplos das pesquisas mais realizadas nessa área, alguns exemplos para o pessoal conhecer um pouco mais, né, do que foi feito em relação à gestão da informação e todo esse processo dentro das políticas públicas. E depois vou deixar aqui o link do livro do professor Bramante. Eu gostaria que o professor Bramante depois mostrasse esse livro aí para todo mundo ali na tela. É um livro de gestão, ele está novinho aí, recém-lançado, nem o Pina tem, né, como o Juliano falou, olha lá. Eu vou colocar o link aqui da venda do livro, enfim, e aí fiquem à vontade também para perguntar depois, e a gente vai conversando. Vou deixar o e-mail da Gita, e aí vou deixar aqui no chat para vocês visualizarem, tá bom? Com você, Gi. Eu vou responder rápido, porque o Bramante tem 2 anúncios para fechar, e eu sou ansiosa e estou curiosa, então... mas só antes de fazer os meus agradecimentos, né, eu acho que é importante a gente destacar que a área das políticas públicas, com toda a razão e toda a coerência, é a parte no âmbito da gestão mais pesquisada no Brasil, né? Então, acho que talvez por toda essa questão, nós falamos pela necessidade de se entender o funcionamento do sistema público, de exigir, né, que ele funcione, que ele seja bem estruturado. A linha de pesquisa no âmbito da gestão mais pesquisada é o das políticas públicas. Tem um grupo da USP que vem fazendo esse levantamento nas teses e dissertações, e esse é um aspecto que eles estão identificando. Que eu gostaria de destacar o Inteligência Esportiva, que é um grupo da UFPR, que faz um trabalho muito interessante no âmbito das políticas públicas de esporte e lazer. Então, o professor Fernando Mesadri, ele tem bastante articulação, né, com projetos financiados pelo antigo Ministério do Esporte e outros financiamentos. Então, é um grupo muito importante, inclusive agora, durante a pandemia, vem sendo um grupo muito ativo, publicando muitos posicionamentos, né, com relação a esse tema, e inúmeros outros grupos, né. Então tem o grupo do professor Júnior, né, que lá da Federal do Mato Grosso do Sul, que estuda o âmbito das políticas públicas, o nosso grupo, né, Laboratório de Estudos do Lazer, o próprio Juliano, ele vem realizando algumas questões aí no âmbito das políticas. Saiu um artigo recente aí da participação das mulheres na gestão, né, nos espaços de, acho que foi com o pessoal da UFPR também, né, se eu não me engano. O grupo lá da UESB também tem feito um trabalho muito grande, muito importante no âmbito das políticas. Então, eu destaquei essa temática mais estudada, né, inclusive na Rede SEDES, né, essa é uma temática que apareceu muito, e nas revistas especializadas, né, LICER, Revista Brasileira de Estudos do Lazer e outras revistas de gestão, a gente encontra muitos estudos refletindo sobre a análise de políticas públicas, a análise do PELC, a análise do segundo tempo. Então, vale a pena a gente se debruçar um pouquinho para essas leituras e entender realmente como são feitas essas reflexões. Acho que a gente tem bastante produção realizado nesse assunto que pode subsidiar as discussões, tá? Então, assim, antes de passar para o professor Bramante dar essas 2 notícias, ou agradeço depois, Ana, você que manda. Eu acho que pode agradecer aí, a gente tem o grande finale. Então, nossa, melhor vem por último, né? Nem sei o que é, gente. Eu também não, tô curiosa. E aí ele vai dar, tipo, 2 notícias. Pessoal, então, gostaria muito, muito mesmo de agradecer esse espaço para colocar as ideias, né,
agradecer muito o Juliano mesmo por espaço de debate. Eu acho que é muito rico quando tem esse espaço para a gente conversar, debater, colocar umas ideias malucas aí, né? Então, muito obrigada mesmo. Fico à disposição. Eu vou deixar os meus contatos também na palestra, deixei todos os meus contatos. E é isso. Muito obrigada. Espero ter contribuído aí um pouquinho, colocado algumas reflexões importantes para todos, tá? Então, muito obrigada e até breve. Então, agora, vamos dar a palavra para o professor Antônio Carlos Bramante, que nós estamos ansiosos já, né, para saber o que ele, quais são as duas grandes notícias aí. Bom, pessoal, foi muito difícil escolher duas, mas são muitas. Mas eu gostaria de cumprimentar o Juliano. O Juliano é uma pessoa muito querida, muito generosa, e que a gente brinca muito um com o outro. Eu fiquei entre cantar uma música para vocês, que eu acabei de compor, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas eu queria... Eu só tenho cara de sério, gente, mas não sou sisudo. Eu acho que o Juliano falou de uma coisa muito importante, que é abrir as janelas, né, do nosso conhecimento para a internacionalidade, né? Eu sei que muitos aqui já fazem isso, mas ele falou da Organização Mundial do Lazer. E tem uma oportunidade muito boa, que se vocês entrarem no site da Organização Mundial do Lazer, tem uma chamada para artigo, que vai até dia 21 de setembro. É uma edição temática sobre lazer e envelhecimento em tempos difíceis. E tem 10 sub-áreas, né, que a gente pode explorar, e a gente vê muito pouco brasileiro publicando nesse periódico da Organização Mundial do Lazer. Então, se alguém tiver interesse, eu posso mandar aqui todas as diretrizes, né? É fácil me achar, então bramante@uol.com.br, ou senão no Face. Então esse convite. E o segundo, gente, eu já vou fazer uma propaganda aqui. Terça-feira que vem nós vamos iniciar também as lives do Lagel, né, que é o nosso grupo de pesquisa. Se vocês colocarem no diretório do CNPq Gestão do Lazer, eu fiz recentemente uma pesquisa, apareceu 5 ou 6 grupos, né? E o nosso é um deles. Então, eu tenho um grande orgulho de ter nesse grupo as pessoas que estavam aqui, e especialmente a Gisele e a Ana Paula, né? Que conduziram a sessão de hoje. Então, fico muito feliz de ver que o Juliano abriu um espaço para essa área que ainda é muito pouco explorada, né? Se eu tivesse o poder, eu faria daria uma bolsa de estudos e pós-doc para doutores em universidades irem fazer pós-doc numa prefeitura de 4 anos. E aí sistematizar conhecimento com o pé no chão, né? Eu acho que fica muito difícil fazer gestão do lazer sem ir no chão de fábrica, né? Seja clube, seja prefeitura, e é isso que a gente discute no nosso grupo, gente. Então, se vocês puderem participar, a gente vai ficar muito feliz. Basta a Lagel, a gente está tanto no Face como no Insta. E todos aqui sabem que eu falo muito, então eu vou ficar aqui parado, porque senão a gente vai até amanhã. E a música fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, pelo espaço que vocês abriram. O livro, professor. O livro. Já apareceu. O Pina fica preocupado, que foi o Pina, o Marcos e eu, nós escrevemos um livro, saiu, acho que a semana retrasada, né? É um dos melhores livros sobre gestão de espaços, equipamentos, esporte e lazer no Brasil, né? Deve ter uns 3 ou 4, mas recomendo. É um livro didático, né? Tem exercícios, é uma
Intersaberes, né, que é a editora. E a Ana gentilmente falou que vai colocar no chat aí o link para o livro. Então, desculpa se eu ocupei muito espaço de vocês, viu, gente? Mas eu me entusiasmo quando eu vejo uma geração jovem, né, às quase 10 da noite, debatendo sobre esse assunto. Então, por isso que eu sinto fôlego para continuar. Tá bom? Obrigado. Juliano vai encerrar. Um beijo. Vou despedindo aqui para o Juliano encerrar. Até amanhã, para quem volta aqui amanhã. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado a todos e a todas. Amanhã, então, a discussão sobre lazer e desenvolvimento ecossocial com a professora Mirleide, coordenada pela professora Juliana, e toda essa conversa ela é gravada e fica no ambiente virtual de aprendizagem da Universidade Estadual de Maringá, que é uma universidade que faz seus 50 anos aqui no Paraná. Um grande abraço, meus agradecimentos à professora Gisele Tavares, né? Na verdade, desculpa, pronunciei errado, é Gisele, que são 2 L's, né? Para diferenciar da Gisele Schwartz, que nos acompanha, né? E um agradecimento a todos e a todas. Até amanhã. Se as pessoas que vão apresentar trabalhos no CEL quiserem